Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar, você de Maringá, das mais de 40 cidades que nos acompanham em canal aberto, é isso mesmo. Temos aí o privilégio de ter a TV Evangelizar em canal aberto para Maringá, para esta grande região e também você que nos acompanha através das redes sociais, estamos ao vivo pelo Facebook, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. E depois nosso programa fica disponível no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, aí para quase 2 milhões de inscritos no nosso Instagram e também no nosso YouTube. É muito bom saber que nós estamos pelas redes sociais, levando sempre uma mensagem especial para você. No programa de hoje vamos falar deste tempo bonito que nós estamos vivendo, tempo de reflexão e conversão. A Quaresma é um período de preparação que antecede a Páscoa na tradição cristã. Tradicionalmente, esse período se estende por 40 dias, iniciando-se na quarta-feira de cinzas, e nesse período a Igreja no Brasil realiza a campanha da fraternidade, cujo tema em 2022 é a educação. A Quaresma ainda é sobretudo um tempo de escuta da palavra de Deus, de uma catequese mais profunda que recorda aos cristãos os grandes temas batismais em preparação para a festa da Páscoa. Temos aqui com a gente Padre Leomar, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças de Sarandi, também assessor da Pastoral da Educação. Temos também a professora Cristiane Resquite Paulino Strozzi, ela que é pedagoga, vai conversar com a gente também. E o Kleber Mera, que vai deixar nossa programação musical toda especial. Que bom te encontrar aqui. Desde já eu conto com a sua participação pelo nosso WhatsApp 98806-0603. 98806-0603. Tudo bem, Kleber? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nessa tarde chuvosa, vamos cantar? Vamos cantar. Lembrando que tempo quaresmal é tempo de conversão. E eu convido você a sentir a presença desse Deus na sua vida. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pós me ouvir. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pós me ouvir. É o nosso programa Diálogo, sempre um encontro especial aqui na sexta-feira da TV Evangelizar. E claro, a gente sempre começa com um momento todo especial. Momento de oração com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, que já é presença confirmada em Maringá na abertura da Expo Ingá. Você sabe que a abertura da Expo Ingá sempre é uma surpresa, né? Sempre é algo assim muito especial que nós preparamos com muito carinho. Um abraço à presidente da Sociedade Rural, Maria Iraclésia, que está nos acompanhando, já enviou mensagem dizendo, ó, tá tudo preparado, Rafael. Dia 5 de maio tem a Expo Ingá e o Padre Reginaldo Manzotti vai estar com a gente. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, Deus soberano, todo-poderoso a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Senhor, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico
e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai no dia de hoje as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal, como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira e traição. Livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e de poder, livrai do mal a discórdia, a desavença, a mentira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, livrai-nos do mal. É isso mesmo, Padre, livrai-nos do mal. E até dia 5 de maio, no momento especial aqui no Parque de Exposições de Maringá. Que bom saber que você está participando comigo. É muito bom ter a sua participação aqui pelo WhatsApp. Envie o seu nome, aonde você está assistindo, você de Maringá e das mais de 40 cidades que nos acompanham em canal aberto. Deixa eu cumprimentar aqui a professora Cristiane, diretora de uma escola aqui na cidade de Maringá, da Escola Criarte, que tem também uma grande experiência na área da educação. É jovem, mas já tem mais de 30 anos de experiência, né, professora? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar de uma coisa tão importante como educação. Vivendo na educação, dentro de uma escola, já há quanto tempo, professora? A Criarte fará esse ano 34 anos. 34 anos, olha aí que maravilha, que coisa boa. Padre Léo já está aqui com a gente também. Padre, seja muito bem-vindo, boa tarde. Uma boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui nesse programa que evangeliza e hoje tratando de um tema tão importante que é a Quaresma e também a campanha da fraternidade. E o padre atualmente é assessor da Pastoral da Educação aqui na Arquidiocese de Maringá? Isso, eu trabalhei na universidade 16 anos e ao final do ano passado eu deixei, então o bispo Dom Severino me nomeou assessor da Pastoral da Educação, então estou iniciando a Pastoral da Educação aqui na Arquidiocese de Maringá. Estava bem fraca, né? E agora nós queremos nuclear, principalmente sensibilizando através do tema da campanha da fraternidade, que é a educação. A gente já andou em muitas paróquias, colégios, e nós estamos tendo uma receptividade muito boa.
Então, creio que poderemos fazer um bom trabalho com os educadores e educandos aqui na Arquidiocese de Maringá. E, professora Cristiane, o tema da campanha da fraternidade este ano foi muito bem recebido pelo setor de comunicação aqui da nossa cidade, né? Com certeza, Rafael. O resgate ao conhecimento, à sabedoria, ele tem muito sentido quando se fala em amor. Depois de 2 anos tão sofridos que nós tivemos, nós simplesmente amamos o tema, o lema, e sabemos que todos vão abraçar com muita força de vontade e fazer o possível para que saia muito sucesso, muitos frutos bons. E para você compreender um pouco mais sobre a campanha da fraternidade, presta atenção nesse material que a nossa equipe de jornalismo preparou. Vamos assistir. O lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2022 aconteceu na quarta-feira de cinzas, durante uma coletiva de imprensa online com representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar do Rio de Janeiro, destacou a importância do tema escolhido, fraternidade e educação, abordado pela 3ª vez em mais de 50 anos de campanha. Que o processo educacional não forme apenas máquinas racionais para inserção no mercado. Se isso é importante, não é exclusivo. É preciso alargar o horizonte para a fraternidade, para a solidariedade. A campanha deste ano foi impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Com o lema "Fala com sabedoria, ensina com amor", trecho bíblico extraído de Provérbios, a campanha de 2022 discute formas de lidar com os desafios trazidos pela pandemia. Dentro das pequenas iniciativas comunitárias, das próprias instituições de ensino, do empenho cotidiano dos educadores, no esforço e criatividade em tentar responder e superar os desafios que a pandemia trouxe para que os seus alunos possam ter acesso ao mínimo para viver esse processo de ensino-aprendizagem, assim como o nosso compromisso em acompanhar políticas públicas que respondam de forma eficaz às deficiências de acesso aos meios digitais e exclusão digital. Outro tema abordado durante a coletiva foi o papel dos meios de comunicação no incentivo à educação. Hoje, no nosso mundo contemporâneo, parte desse processo educativo acontece pelos meios de comunicação nas suas diversas plataformas. Então, quando os nossos meios de comunicação, conscientes de sua missão também educativa, colaboram ou apresentam inspirações para que as novas gerações percebam a sua função de educar para um compromisso comunitário, educar para o bem comum. E para que a sociedade possa vivenciar o tema deste ano, estão previstas várias ações nas paróquias de todo o Brasil. As comunidades já têm uma vivência muito natural desse período. E, além disso, cada paróquia, cada diocese já tem diversas iniciativas usando de criatividade para viver, então, a campanha da fraternidade. E já que a educação é um dos pilares para a paz, Dom Joel também nos convidou a uma reflexão sobre a guerra na Ucrânia. Seria impossível, ilógico, e eu vou usar uma palavra pesada, Luísa, desonesto, insensível, você tocar em fraternidade e você não tocar na dor, no sofrimento dos nossos irmãos da Ucrânia, com quem, é claro, toda a igreja se solidariza. Aqui não é uma questão da CNBB, aqui não é, desculpe, uma questão de uma pessoa ou outra, é de toda a igreja. Tendo à frente o Papa Francisco, nós temos muita clareza. Eu diria que nós estamos precisando nos educar para a paz, para a fraternidade. Uma das mensagens nesta reportagem, professora Cristiane, é que falou sobre os desafios nesse período de pandemia, as dificuldades. À frente de uma instituição de ensino, quais foram as principais dificuldades na área da educação neste período de pandemia? Rafael, é consenso com os diretores agora
o sofrimento maior da ausência do aluno dentro da escola. As escolas ficaram vazias, muitas vezes só o professor na sala com uma câmera, então nos obrigou a ensinar uma maneira nova de ensinar. Não que isso seja ruim, eu acredito que se a gente planejava um avanço na tecnologia em 10 anos, nós tivemos que fazer em 1 ano, 2 anos muitas vezes. Mas o sofrimento foi geral, dos alunos, dos professores, das famílias, a ausência do contato com o outro, a ausência do toque, a ausência desse calor humano que existe na sala de aula. Então, eu acredito que o maior desafio foi ter perdido essas relações. Em termos de conteúdo, acho que todo mundo conseguiu fazer muito, mas você conseguir deixar uma criança, um aluno de 10, 12 anos preso a uma tela do computador, isso era muito sofrido para nós. Mas, graças a Deus, o tempo passou e pode-se dizer que ficou alguma coisa boa. Em termos de tecnologia é interessante, porque hoje você continua ainda com uma pandemia e aí você consegue dar aula na escola e também que essa criança tenha acesso lá. E, se Deus quiser, logo, logo estaremos com total normalidade. Com certeza. Padre Léo está aqui com a gente. Padre, um dos objetivos da campanha da Fraternidade é analisar o contexto da educação na cultura atual e os seus desafios potencializados pela pandemia. O que já podemos elencar de imediato de desafios que foram potencializados com a Covid? Bom, eu vi uma estatística que dos alunos que agora voltaram presencialmente, 80% precisam de reforço escolar. Então, assim como no tempo da pandemia, no auge, né, o poder público teve que destinar verbas para a saúde, eu creio que agora nós necessitamos de políticas públicas voltadas para a educação, para recuperar esses 2 anos, porque nem todos puderam acompanhar, principalmente os pobres da periferia, que não tinham essa tecnologia. E nós não vimos também um programa, um projeto de nação, unindo forças para trabalhar durante a pandemia. Então a deficiência ficou grande, sem contar que fala-se que milhares ou até milhões de alunos não retornaram agora, por causa da pobreza, da exclusão. Então acho que é urgente políticas públicas permanentes, não de governo, mas de Estado, para trabalhar, né, recuperar esse sentido da educação nos acadêmicos. Você que está acompanhando o programa Diálogo ao vivo aqui na TV Evangelizar, vou pedir para os nossos amigos da produção preparar a matéria sobre o lançamento da campanha da Fraternidade 2022. Nós temos uma matéria em especial que eu quero colocar no ar já na sequência, mas antes o Kleber tem uma música especial para a gente. Vamos cantar, Kleber? Louvar esse Deus então juntos. Quero louvar, te bendizer, eu quero me entregar, te conhecer e nessa multidão te entregar meu coração. E nessa luta contra o mal serei sempre imortal. Jesus vai prevalecer. Ei, 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 ei. E nessa luta contra o mal serei sempre imortal. Jesus vai prevalecer, prevalecerá. Charuaruá, Chararuraruá, charuaruá. Estou vendo a sua participação também ao vivo aqui pelo nosso Facebook. Um abraço, Jéssica de Caloré. Um abraço a todos de Caloré. Também a Marciana de Luanda. Um abraço a todos de Luanda. A Silvia Castro de Nova Esperança. Um abraço a todos de Nova Esperança. Também a nossa solidariedade, o nosso carinho a todos vocês. São várias famílias que nessa última chuva de terça-feira acabaram perdendo tudo, inclusive
Nós hoje estamos com um caminhão saindo aqui da Arquidiocese de Maringá com dezenas, centenas de donativos, logo mais chegando aí para dar uma assistência. Um abraço, Padre Iago, conte com a gente. Também a Maria de São Jorge do Ivaí, um abraço, São Jorge, Valdomiro de Mandaguari, Aparecida de Lunardelli, acompanhando também o nosso programa. Presta atenção como foi o lançamento aqui na cidade. Que o Senhor Deus nos acompanhe nesse tempo de campanha da fraternidade. Que a luz do seu Espírito ilumine nossos pensamentos, nossas iniciativas, nossos diálogos, nossos anseios. Foi com a oração do arcebispo Dom José Antônio Peruso, junto aos representantes da Igreja, que se deu início à campanha da Fraternidade 2022 em Curitiba. O objetivo geral esse ano é promover diálogos a partir da educação. Celebrada no período quaresmal, a campanha da Fraternidade de 2022 leva o tema Fraternidade e Educação, onde durante todo o ano de 2022 será tratado sobre a diferença entre o ensinar com a educação que leva o amor. Por que falar com sabedoria e ensinar com amor? Porque senão não é educação. É apenas ensino, seria apenas transmissão de conhecimentos. E olha, muitos educandos vão levar na sua memória, e talvez só aquela recordação de amor tenham, a da escola, porque as nossas famílias estão tão dilaceradas, de maneira que a sabedoria pronunciada, o amor transmitido é capaz de superar muitíssimas limitações. Dom Peruso ainda refletiu sobre a guerra que Rússia e Ucrânia estão travando e mais uma vez destacou a educação, que é um dos pilares da paz. Algumas imagens mostram, falo da guerra destes dias, mas muitas outras, de bênçãos aos tanques que bombardeariam o povo ucraniano. É o nome de Deus aí. É preciso uma reflexão. Alguém tem que começar em algum lugar. Mas felizmente há maravilhosas experiências de compreensão do que significa educar com inspirações humanizadoras e, se for por motivos de fé, também a educação pode se tornar uma espécie de altar onde se oferece a Deus o melhor do que temos. E em Curitiba, durante todo o ano, a Igreja pretende orientar a comunidade com palestras, seminários e atividades também para as crianças sobre o lema da campanha: Fala com sabedoria, ensina com amor. Este foi o lançamento da campanha da Fraternidade em Curitiba, Dom Peruso, falando muito bem sobre a campanha. Aproveito para conversar com a professora Cristiane, que está aqui com a gente no estúdio da TV Evangelizar. Professora, cada vez mais as escolas têm adotado metodologias ativas para superar aquele ensino de decorar conteúdos, mas que o estudante seja capaz de integrá-lo na vida e em sociedade. Como tem sido esse processo de superar aí as aulas tradicionais? Rafael, quando nós falamos dessa educação humanizadora, nós cremos que ver o outro, perceber no outro uma extensão de si, faz toda a diferença. Se você reflete sobre a situação que o outro está vivendo, se você trabalha a questão de ética, cidadania, respeito, você vê a formação de um ser integral. Então, a metodologia ativa, ela também facilita muito isso. Esse aluno ser o autor dessa própria história, né? Protagonista da educação. Esse professor agora ocupa um papel muito de mediação, de auxiliar o conhecimento, mas ouvir, escutar, porque o aluno tem o seu aprendizado, ele tem a sua experiência de vida que tem que ser valorizado e, mais que isso, refletido do seu papel. Afinal de contas, nós temos que deixar esse mundo melhor do que a gente encontrou. Uma das palavras, Padre Léo, que Dom Peruso utilizou foi humanização. Essa campanha da fraternidade, ela propõe promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política, de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. Como que nós podemos ir além de apenas ensinos de conteúdos e avançar
para o que disse Dom Peruso, para uma humanização do ensino com esse olhar inclusive para os mais pobres, padre? Bom, quando a campanha da fraternidade propõe sobre a educação, ela não se restringe às instituições escolares. É a educação na família, educação na igreja, na sociedade, nas redes sociais, no trânsito, no lazer. Então, nós precisamos de um povo educado para ter um bom relacionamento, um relacionamento de respeito, da dignidade humana, do bem comum, da solidariedade. Então, a campanha ela propõe essa emancipação, não é só domínio de conteúdo, mas aplicar esse conteúdo para um bem maior. Na instituição que eu trabalhava, o reitor sempre falava que o acadêmico ele deveria sair da instituição com 2 diplomas, um de excelente profissional e outro de boa pessoa. Não adiantaria uma graduação, titulações e sair dali com um espírito egoísta, né, não respeitando o planeta, numa cultura de descarte. Então, quem se forma deve se formar também a serviço da cidadania, da ética e da política também como exercício do bem comum. A gente percebe nessa fala do padre, inclusive olhando o texto base, diz o seguinte: a educação está na família, que é o seu berço, está nas escolas, com seus múltiplos desafios pedagógicos, técnicos e profissionais. A educação está também, muitas vezes, com muita evidência nas organizações da sociedade civil de interesse público, ONGs, movimentos sociais, associações. A educação está nas instituições de ensino superior, etc. A educação ultrapassa os limites e interesses das escolas. Inclusive, no texto base, nós encontramos dados estatísticos. O público ligado com a educação no Brasil é maior do que muitos países. Por exemplo, são 47 milhões de estudantes entre o ensino fundamental e o médio. São 2 milhões de docentes, 8 milhões de universitários, 180 mil escolas, sem falar de um público que está ausente, que está excluído por causa da pobreza e de tantas outras situações. Então, quando nós vemos esse público, se cada um trabalhar esse aspecto da educação como humanizadora, nós vamos ter um horizonte, porque imagina assim, nós temos que cobrar dos governos políticas públicas, mas também temos que fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. Então é responsabilidade de todos, inclusive quando o Papa Francisco, em 2019, lançou o Pacto Educativo Global, ele usou um provérbio africano dizendo que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E ele dizia: quem é essa aldeia? A aldeia somos nós, a sociedade, a família, o formador de opinião, cada um, então, fazendo a sua parte, usando bem da razão e da fé, que são as 2 asas do conhecimento que nos levam à verdade e a Deus. Então, nós vamos ter esperança de um mundo melhor. E nesse lançamento, o Papa Francisco dizia: não mudaremos a realidade para melhor se não mudarmos a educação. E mudar a educação significa investimento também na educação, valorização dos docentes. Infelizmente, hoje, inclusive autoridades, né, demonizam os professores, que é muito grave. E essa ausência de verbas, nós estamos vendo pesquisadores deixando o nosso país. Imagina, né, um país que tem descaso com a educação. Qual futuro? É miséria, é ignorância. Então, nós temos que cobrar, sim, políticas públicas, mas fazer a nossa parte também. Estou vendo aqui pelo Facebook, participação da Cristiane de Maringá, Aparecida de Maringá, o Luiz Bento de Maringá, também o João Mendes perguntando para a professora qual o papel da família na educação. Professora Cristiane. Nós acreditamos numa educação que nós chamamos de 6 mãos, na verdade 8, às vezes 10 ou 12, que é a escola, a família e a criança.
A participação dos pais, muitas vezes a gente se depara com falta de tempo, com sérios problemas que existem na família. Mas quando a gente puxa para a sabedoria e para o amor, a gente vê que esse amor, ele faz muita diferença nisso. A família tem um papel primordial na educação. A escola, ela tem um saber acadêmico, ela tem uma responsabilidade, mas é na família que ele vai vivenciar a questão de respeito, a questão de conceitos éticos. Muitas vezes aquela história, né, Rafael, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Então, eu acredito que o exemplo na família é uma coisa extremamente comprometedora, nós devemos nos preocupar muito. Então, eu acredito numa educação que seja uma rede de ensino, onde a família participa da escola, a escola participa aos pais, os alunos têm essa tranquilidade de que está tendo uma troca, né? Quando o padre comenta dessa preocupação com os docentes, a gente vivenciou um momento muito crítico para os professores também. Não foi difícil só para os alunos, né? A gente compreendeu, muitos professores adoeceram também. Eu acho que todo mundo precisou de uma atenção muito forte. E esse professor agora, ele está tendo um trabalho muito comprometido com recuperar esse saber, esse conteúdo que não foi aproveitado. Então, eu acredito muito no diálogo, acho que uma família, para mim, o que chamou a atenção é essa parceria agora do pai ouvir na escola a necessidade dessa educação, da transmissão, da sabedoria, do amor, e quando for à missa no domingo, ouvir o padre falar a mesma coisa. Então, eu acredito muito nisso, que ele vai estar ouvindo em vários locais a necessidade dessa educação, e sem a família ela acaba ficando manca, ela não caminha da maneira correta, o que a gente possa ter um pouco mais de sucesso. Por isso que você está acompanhando a TV Evangelizar, hoje nós estamos aqui com duas referências na área da educação junto com a gente. A professora Cristiane, já há muito tempo na área da educação, Padre Léo, professor universitário, um dos grandes coordenadores aí de curso da PUC, e também, tanto a sua trajetória na área da educação, apaixonado pela área da educação. Eu quero que você, antes da gente ir para o intervalo, queria que você acompanhasse como foi o lançamento aqui na cidade de Maringá. Vamos ver. O início da quaresma foi marcado pelo lançamento da campanha da Fraternidade de 2022 em uma solenidade no Colégio Instituto de Educação de Maringá, que contou com a presença de autoridades civis e religiosas. Com o tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, a campanha da Fraternidade deste ano tem como propósito ser um caminho para que os cristãos vivam a espiritualidade quaresmal com o sentido de mudança e transformação pessoal. Essa é a terceira vez que a campanha da Fraternidade traz a educação como tema. Agora é um momento da gente falar um pouquinho da educação, porque nós temos que montar ações para poder recuperar aquilo que já foi perdido, né? E então a parte do professor, o educador, ele tem que se prover para a parte humanizadora de ajudar os nossos alunos. Em 2022, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, ele vem desafiar toda a humanidade para um novo humanismo solidário e passa pela educação. Por isso ele quer uma educação global, ele quer uma economia fraterna, a economia global, para que de fato se faça uma revisão de todos os mecanismos que dinamizam a sociedade, para que ela caminhe em direção da justiça, da fraternidade, da solidariedade, de um cristianismo humano conforme Jesus pregou. Depois do intervalo, justamente a gente vai falar sobre esta implementação do Pacto Global pela Educação que o Papa Francisco convocou. Vamos cantar, a gente vai cantando para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta ao vivo aqui na TV Evangelizar. Fica comigo. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver
nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. É você aqui na TV Evangelizar, programa Diálogo, você participando comigo ao vivo também, através do Facebook, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. Presta atenção nessa reportagem, vamos assistir. As imagens que correram o mundo na última semana mostram milhares de ucranianos e cidadãos de outras nacionalidades que vivem na Ucrânia numa tentativa desesperada de deixar o país. Desde o início dos bombardeios, mais de 660 mil pessoas procuraram abrigo em outros países, entre eles a vizinha Polônia. Segundo a Guarda de Fronteira polonesa, mais de 450 mil refugiados ucranianos entraram no país após o início da invasão russa. A Caritas polonesa entrou em ação, angariando cerca de 100 mil euros para amparar quem saiu de casa com a roupa do corpo e apenas alguns pertences. Ao final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco destacou o apoio incondicional oferecido pela Polônia com a acolhida de tantos ucranianos, uma ajuda fundamental para quem perdeu absolutamente tudo no girar de poucas horas. Voi per primi avete sostenuto l'Ucraina aprendo i vostri confini. Vocês foram os primeiros a dar suporte à Ucrânia, abrindo as vossas fronteiras, vossos corações e as portas das vossas casas aos ucranianos que escapam da guerra, disse o pontífice sob aplausos. Vocês estão oferecendo generosamente a eles tudo o que é necessário para que possam viver com dignidade, apesar do drama desse momento. Sou profundamente grato a vocês e os abençoo de coração. Francisco também expressou solidariedade a todos aqueles que possuem amigos e parentes na Ucrânia, como o sacerdote franciscano que, durante a audiência, leu o evangelho em polonês. Como tantos outros ucranianos, os pais do religioso estão escondidos num abrigo subterrâneo para se proteger dos bombardeios. O Papa agradeceu o franciscano por continuar o seu trabalho. Grazie a te per continuare nel lavoro. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos entrar mais nesse tema, tem algumas matérias especiais que eu quero que você acompanhe junto comigo aqui na TV Evangelizar, tá bom? Hoje estamos recebendo o Padre Leomar, a professora Cristiane, aqui junto com a gente, ao vivo na TV Evangelizar. Padre, antes da gente ir para o intervalo, nós assistimos uma matéria falando sobre o Pacto Global. A campanha da Fraternidade faz também do esforço para a implementação do Pacto Global pela educação que o Papa Francisco ele convocou. A ideia do Papa é uma educação que forme pessoas mais integradas umas às outras e abertas ao diálogo. De que modo, Padre, nós podemos adotar políticas públicas que favoreçam esse caminho? Bom, primeiro, foi a partir dessa proposta do Pacto Global e junto com o que a CNBB fez pesquisa nas comunidades, que o povo escolheu a educação, porque campanha da fraternidade já significa uma campanha para solucionar um problema grave de falta de fraternidade na educação. Como foi falado aí em alguns vídeos, a primeira foi em 1982, era um momento de redemocratização do país.
A segunda campanha foi em 98, sobre educação, onde se tratou do direito universal da educação e nós tínhamos muito analfabetismo no Brasil, então queríamos erradicar. E ainda, devido a 2019, o Papa Francisco ter falado do Pacto Educativo Global, foi aí que foi impulsionado para que agora em 2022 nós tivéssemos essa campanha da fraternidade. O Papa Francisco fala dessa responsabilidade de todos. Então, eu já disse agora há pouco, cobrar dos governos políticas públicas, porque nós já tivemos um avanço grande, a nossa Constituição de 88, ela diz que é um dever do Estado garantir educação para todos. E depois, em 96, nós tivemos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, onde regulamentou o ensino infantil, educação fundamental e médio e superior. Então nós tivemos avanço. E depois disso, hoje nós temos um retrocesso na educação. Na pandemia nós não vimos, né, o governo, seja ele federal ou mesmo estadual, reunindo pessoas em torno de um problema concreto. Então nós ficamos aquém com deficiência. E aí, então, agora é uma retomada para, inclusive, agora passou o vídeo aí da guerra. Lá no pacto que o Papa lançou, é uma educação para a paz, para o respeito do semelhante. Nós temos que desarmar os corações se nós queremos um mundo sem armas, um mundo... Vemos aí o mundo bélico. Então, quando se educa para a humanidade, nós vemos no outro um irmão. Desarma o coração para deixar cair as armas. Caso contrário, nós vamos continuar nesse mundo bélico, mundo de descarte, homofóbico, eliminando o outro. Inclusive, alguém fala que nós vivemos aí no mundo católicos bans, né, eliminando os outros. Né? Essa reflexão é muito importante que o Padre Léo nos traz. Nós vamos continuar com essa conversa. Tem mais uma pergunta para a professora que está junto com a gente aqui, a Cristiane. Um abraço especial para a Tânia Celestino, para o seu Ângelo, estão nos acompanhando. Acabaram de me mandar foto também. Foca aqui para mim, Elvis, fazendo um favor. Já mandou a foto que está lá acompanhando. Isso, aí, ó. Tirou a foto da TV, está lá acompanhando. Um abraço para o seu Ângelo, né, seu Ângelo? Está se recuperando aí na fazenda da família Celestino, em Ivatuba. Um abraço especial para todos vocês. Que Deus os abençoe sempre mais. Você pode ir mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 98806-0603. 98806-0603. Nós vamos recebendo aqui a sua mensagem sempre, sempre com muito carinho. Professora, para a gente finalizar essa nossa conversa, o padre acabou de dizer, também já nós encontramos aí no lema bíblico da campanha da fraternidade, que está em Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. De fato, né, professora? Educar é um ato de amor. Não dá para fugir disso, né? Com certeza. É um chamado. Eu acho que é um chamado. A disponibilidade do professor, o compromisso de não só passar conteúdo, que eu acho que a gente conseguiu ver em algumas reportagens, a passagem do mero conteúdo, isso a gente já percebeu que hoje se busca muito mais, se busca a formação dessa criança, desse adolescente que se preocupa com o outro, né, que é capaz de se questionar como que eu posso ser feliz se ao meu lado o outro não está sendo, que é capaz de ter uma educação para a paz, né, como o próprio padre falou. Eu acredito muito nessa educação com amor, com projetos que as escolas desenvolvem sobre o afeto, sobre o respeito, sobre a cultura do antirracismo. Eu acredito muito nisso e tenho fé que teremos um ano muito bom, um ano muito provedor, com grandes avanços, que a igreja irá nos ajudar muito nesse processo educacional. Por isso que eu conversei com a Cristiane Resquite Paulino Strozzi, ela que esteve aqui com a gente, referência na área da educação aqui na cidade de Maringá, muitos anos trabalhando nessa área e colaborando muito com o processo de educação
aqui na nossa cidade e em toda a região. Professora, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a vocês, obrigado pelo convite. Foi uma aula, padre. Muito obrigada, me senti muito contente em ter visto. Muito obrigada mesmo. Seja sempre muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Nós vamos trazer o nosso arcebispo com a sua mensagem dominical, sempre uma reflexão especial aqui na TV Evangelizar, e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui do estúdio. Vamos acompanhar. Estimados amigos, amigas, minha saudação de paz e bem neste primeiro domingo da Quaresma 2022. É tempo de sentir o peso da cruz. Iniciamos a Quaresma meditando sobre o Evangelho de São Lucas, que hoje trata das tentações de Jesus no deserto. Olha só, Jesus no deserto, em oração, solidão, fome, sede, vem o tentador para desviá-lo do caminho. A palavra de Deus conduz-nos no caminho da conversão pessoal e social. Não existe conversão unicamente pessoal e nem somente social. Há motivos pessoais para fazer o exame de consciência e trilhar no caminho quaresmal. A conduta social é a responsabilidade coletiva, colegiada, comunitária, que produz a harmonia na família, na escola, no mundo do trabalho, nas comunicações, no mundo do esporte, na vida pública, em todo lugar. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. Está lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 6 e 7. A preparação para a Páscoa do Senhor exige de nós cristãos a revisão de vida. A conversão é a proposta que nos leva para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama para participarmos do seu reino de amor, de justiça, de fraternidade, de alegria. Somos parte do povo que tem o privilégio de contar com a presença de Deus que caminha conosco. O salmista reza confiante: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Salmo 90, 91. A conversão brota da confiança em Deus. Deixar Deus tomar conta do coração. Deixar o Senhor instalar-se em nós, fazer florir os sentimentos de compaixão, de sensibilidade humana, de respeito e edificar a dignidade humana. Está lá em Romanos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Está lá em capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10. Quaresma é tempo de confessar os pecados, significa um recolhimento para dentro, ad intra, dentro de si. Não ficar olhando o pecado do outro, maquinar traições contra os outros, mas sim olhar é uma conversão pessoal. Reconhecer em Jesus Cristo a luz que purifica a nossa vida e conduz-nos para a superação de todos os sofrimentos, como Jesus superou as tentações e enfrentou a cruel cruz que o levou à morte e da morte ofereceu-nos a salvação, ressuscitando dentre os mortos. Mas Jesus teve que superar as tentações no deserto. O problema não é a tentação, o problema é ceder-se à tentação, é deixar-se conduzir pela tentação. O ser humano é flagrado constantemente com tentações.
sobretudo de poder, de domínio, da gula, da mania de julgar e discriminar outras pessoas. Foi o que aconteceu com Jesus em pleno deserto, em oração. Terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 12. Jesus assumiu a cruz, enfrentou o suplício até a morte e morte cruel, para que nós cristãos sejamos beneficiados por ele. Jesus nos ensina a carregar a cruz e segui-lo todos os dias. A igreja oferece um material próprio para não cairmos na tentação. A temática sobre a educação é pertinente, pois a verdadeira educação inclui o não excluído. Ele inclui, não exclui, une e não desune. Fomenta a fraternidade, não espalha ódio, acolhe e não julga, é humano solidário, fala a verdade e não divulga fake news. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbio, capítulo 31. Eis o tema e lema para educarmos-nos no processo formativo e construir uma sociedade mais justa. Eis os frutos da conversão quaresmal. Que os 40 dias da quaresma nos façam crescer no seguimento de Jesus Cristo, que saibamos medir o peso da nossa cruz diária e cheguemos com Cristo um dia à glória eterna. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos purifique e vos santifique nesta quaresma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino. Sempre uma mensagem especial aqui na TV Evangelizar. Toda sexta-feira tem a mensagem do nosso arcebispo para você. Um abraço para Eliane e Cristina. Rafael, coloca nas orações, no finalzinho do programa, o padre vai dar uma bênção especial, tá bom? A Maria, coloca minha família, meu filho, para largar dos vícios. Ana Rita, da paróquia São Paulo Apóstolo em Sarandi, está acompanhando. A Neuza, Rafael, aniversário hoje de Dom Edmar, que era padre aqui da nossa arquidiocese, que está em Paranaguá. Um abraço, que Deus abençoe. Manuela, de Maringá. Elza, Cíntia, de Maringá. Solange, paróquia Nossa Senhora das Graças. Rafael, estamos acompanhando. Também a Cirlei, a Olívia, também paróquia Nossa Senhora das Graças. Maria Aparecida, paróquia Nossa Senhora das Graças. Paróquia está dando audiência, padre. Olha aí, estão acompanhando a nova paróquia do Padre Léo. Estão aí ligados com a gente em Sarandi. Um abraço para esse povo querido de Sarandi. Kleber, vamos cantar? Tem muita música boa para o nosso povo nessa chuva gostosa, acompanhando em casa a TV Evangelizar. Vamos lá, juntos. Senhor, aqui estou. Ouço você chegar, sou aquele Bartimeu, sentado a esperar, clamando por misericórdia. Ó Filho de Davi, olha para mim, veja como estou. Eu preciso do teu amor. Toca-me, Senhor, restaura-me, Jesus. Eu preciso ver teu poder. Toca-me, Senhor, restaura-me, Jesus, restitui-me com teu amor, cura-me, Senhor.
Seu Kleber Mera junto com a gente hoje na música aqui do programa Diálogo, na TV Evangelizar. Eu estava ouvindo também pela Rádio Colmeia. Vocês têm uma missão nesse final de semana. Aonde que é, Kleber? Em Figueira do Oeste. Figueira do Oeste. O que vai acontecer lá em Figueira do Oeste? Vai ter uma tarde de louvor, um momento sobrenatural, um momento que nós levamos de evangelização às 2h da tarde na Capela São Miguel Arcanjo, lá em Figueira do Oeste. Olha aí, todo mundo convidado, o pessoal de Figueira do Oeste, para participar desse momento especial, dessa tarde de louvor. Vai ser com certeza imperdível. Vai espalhando aí para todos, tá bom? Minha gente, falando nisso, olha só, você já recebeu o seu Jornal do Evangelizador do mês de março? Rafael, não recebi ainda. Então você pode entrar em contato, 3221-6060, 3221-6060, 41, 3221-6060. Quando você se torna associado, você recebe na sua casa. O jornal está incrível. É tempo de fortalecer a intimidade com Deus. É tempo de Quaresma. E na edição de março do Jornal do Evangelizador, Padre Reginaldo Manzotti nos apresenta maneiras de vivenciar esse período santo com determinação e propósito. Trabalho, paciência e obediência. Celebre o mês de São José se inspirando em suas sagradas virtudes. Caravana Jesus das Santas Chagas. A retomada do formato presencial deste importante evento missionário. Mulheres de fé. Elas têm em comum o amor e a devoção à vida cristã. Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador. Para receber todo mês, faça parte da obra Evangelizar. A sua contribuição ajuda a construir um mundo melhor. Rafael, se eu ligar agora, tem alguém para me atender? Vamos para o call center, gente. 41-3221-6060. A nossa equipe está neste momento preparada para atender você com todo carinho. 41-3221-6060. Olha aí, imagens do nosso call center, todo mundo preparado para atender você com muito carinho, para colocar a sua intenção, anotar o seu pedido. É isso mesmo, todos preparados. 41-3221-6060. Sempre tem alguém do outro lado da linha esperando para falar com você, tá bom? Só ligar. 41-3221-6060. Minha gente, estou aqui com o Padre Léo, conversando com a gente hoje sobre a campanha da fraternidade, também sobre o período quaresmal. Eu vi aqui uma pergunta, deixa eu pegar aqui novamente. Quem é que está fazendo a pergunta? Deixa eu pegar aqui. É a Elisa. Elisa, ela é de Maringá. Ela está perguntando se a campanha da fraternidade não acaba deixando de lado a espiritualidade da quaresma. Padre Léo responde para você. Bom, desde 1964, a Igreja no Brasil abre a campanha da fraternidade no tempo da quaresma, mas não se resume só na quaresma. É um tempo de maior sensibilização diante de um tema que requer fraternidade, para depois, durante o ano, desenvolver trabalhos, projetos em relação ao tema. A quaresma é um apelo para quê? Para uma conversão pessoal, que nós chamamos do coração, mas não há uma conversão a Deus descuidando do próximo, descuidando da natureza. Então, ela é também uma conversão social, é uma mudança de mentalidade, é canalizar a nossa espiritualidade em vista de um bem maior, o bem de todos. Não adiantaria só eu e Deus viver bem e descuidar dos irmãos. Então, toda a linguagem bíblica, profética de Jesus é voltada ao irmão. Não existe amor a Deus que não reverta em bem para o irmão. E quando se fala aí da campanha da fraternidade em relação à educação, a Igreja quer provocar justamente uma reflexão, diálogo com essa realidade educacional para uma solução do problema, e que nós chamamos então conversão, mudança de mentalidade. E eu diria assim, que o maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa é a mudança de mentalidade, mudar o rumo da sua vida, o coletivo para melhor. O exemplo disso nós vemos lá em Lucas 15, o versículo 17 e 18, diz que o filho pródigo, depois de ter rompido a comunhão com Deus, com a família, vivido a promiscuidade, ele caiu em si.
E cair em si, então, é a mudança de mentalidade, é viver uma nova vida, reatar a comunhão com Deus, com a família e provocar uma satisfação, uma alegria para todos que estão ao redor. Por isso que eu quero que você assista comigo essa matéria. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O trecho extraído da carta de São Paulo aos Gálatas é o coração da mensagem da Igreja para o período da Quaresma. Um convite do Papa Francisco para que usemos esse tempo de silêncio e reflexão para nos aproximarmos do propósito de Deus, como destacou a subsecretária do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral no Vaticano na coletiva de apresentação da mensagem. Assumere seriamente la chiamata alla conversione significa... Assumir seriamente o chamado à conversão na Igreja, nesse momento histórico, significa expressar na nossa vida e nas nossas relações aquele amor que vem da vida íntima de Deus, que liga o Pai e o Filho no Espírito Santo. Não se trata de uma opinião política, mas o desejo típico de quem está junto a Deus de que a vida tenha a sua verdade e beleza não tanto no ter, mas também no doar. Não tanto no acumular, mas no semear o bem e compartilhar. Não tanto nell'accumulare quanto nel seminare il bene e condividere. Na mensagem extraída da exortação de Paulo sobre a sementeira e a colheita, Francisco recorda que o primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosamente continua a espalhar sementes de bem na humanidade. São estas mesmas sementes que o Santo Padre nos convida a continuar espalhando durante a Quaresma, especialmente diante do momento vivido pelo mundo. Il Papa dice: non stanchiamoci di fare il bene. O Papa diz: não nos cansemos de fazer o bem, lembra o cardeal Francesco Montenegro. Esse convite, sobre o qual o Santo Padre nos pede para refletir, penso que assuma um valor particular diante da situação histórica que estamos vivendo. A crise sanitária, econômica e social devido à pandemia, o escândalo da fome em várias partes do mundo, as desigualdades acentuadas pela falta de trabalho e pela exploração dos mais fracos, todas são realidades que nos desafiam como Igreja. O que podemos fazer? A mensagem do Papa propõe esse caminho de compromisso e responsabilidade. Costituisce uma pista de empenho e de responsabilidade. Antes da gente ir para o intervalo, vamos, para deixar bem fixado aí para você, sobre o tema e o lema da campanha da Fraternidade. Quero que o padre possa concluir esse nosso momento de reflexão sobre a campanha da Fraternidade, destacando: Fraternidade e Educação, fala com sabedoria. Olha só, minha gente, fala com sabedoria, ensina com amor. Bom, o que nós percebemos nas falas hoje, nos relacionamentos, nas redes sociais? Agora há pouco eu falei dos católicos talibãs, né? Às vezes tem pessoas que em inglês chamam-se os haters, os odiadores, eles difundem mentiras, fake news, eliminando os outros. Então hoje, se a boca fala o que o coração está cheio, e a realidade demonstra nessa guerra cibernética de milícias, né, digitais, então há um grande vazio no coração humano. E falar com sabedoria, se a boca fala do que o coração está cheio, o que é a sabedoria? Sabedoria é canalizar o conhecimento, a educação a serviço do bem comum, da solidariedade. Então, falar com sabedoria procede de uma pessoa do bem. E o texto base, ele diz quais os requisitos para ser uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem, ela tem que respeitar a dignidade humana, ela é uma pessoa solidária. O que é ser solidário? Não é só ter simpatia, é ter empatia, sofrer com o problema do outro, querer libertá-lo das amarras, daquilo que ele está sofrendo. Ser uma pessoa do bem, além de respeitar a dignidade humana, a solidariedade, é lutar pelo bem comum, pela democracia, que todos tenham os direitos básicos garantidos, porque não há paz se não há os direitos básicos garantidos. Ser uma pessoa do bem é também falar a verdade. O que é a verdade? É a conformidade da mente com as disposições internas. Se não há isso, não há harmonia, há uma guerra dentro da pessoa. E, por último, ser uma pessoa justa. Eu sempre comparo que uma obra, né, o engenheiro, o arquiteto, ele procura fazer
tudo justo, as janelas, as portas, isso que caracteriza a beleza, a segurança de um templo, de uma obra. E a obra maior, que é o ser humano. Então, o que cabe na obra do ser humano? Será que é justo alguém sofrer violência, passar humilhação, fome, ser excluídos? Então, falar com sabedoria supõe esses requisitos, né? Ser solidário, o bem comum, a verdade, a justiça. Aí sim nós vamos canalizar o conhecimento, a educação a serviço da vida e da vida plena. Padre Léo fica com a gente mais alguns minutos aqui ao vivo na TV Evangelizar. Nós vamos para o nosso intervalo, vamos cantando com o Kleber Mera e já tem muito mais para você. Vamos cantar Kleber aqui na programação da TV Evangelizar. Daí a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Este é o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Daqui a pouquinho tem o nosso momento de oração, mas antes eu quero que você assista comigo essa matéria. As mensagens são as mesmas. Queremos paz. Fim à guerra. Do meu lado esquerdo, a dona Olga, de 79 anos. Do meu lado direito, a dona Anitta, de 83 anos. Ambas descendentes de ucranianos. No momento em que vivemos, as duas têm parentes lá na Ucrânia, onde o país está enfrentando uma guerra. Dona Anitta, como que está esse sentimento com os parentes por lá? Coração muito apertado, porque já foi um povo muito sofrido, conquistou sua liberdade e agora, pelo que a gente está prevendo, estão perdendo. Eles estão sofrendo de todas as formas. O sentimento é de muita dor, porque meu pai, quando veio para cá com a minha mãe, eles já vieram num navio juntos, já fugindo após guerra. As descendentes eram mais um grupo, entre outros, que participaram do primeiro ato pela paz realizado em Curitiba na última sexta-feira. O Paraná é o estado com mais imigrantes de ucranianos no país. E a dona Cecília, que veio lá de Prudentópolis, interior do estado, para participar da solenidade, também sofre pela vida de sua prima, que estava presa na Ucrânia. Nós sempre tinha contato com ela, depois por telefone, né? E daí hoje nós tentamos ligar para ela, ela atendeu o telefone, né? Só que ela estava muito emocionada, começou a chorar, né? Disse que depois de uma hora ligava de novo e não ligou mais, né? Hoje ela está na Polônia, então o pessoal que está conseguindo sair da Ucrânia é via Polônia. Então já estima-se que 5 milhões de pessoas estão saindo do território ucraniano, né? O caminho mais fácil, a via mais fácil que eles estão conseguindo hoje é via Polônia, né? Ali mesmo, o filho da dona Cecília tentou mais uma vez ligar para a prima de sua mãe, que está na Polônia. E fortes, e todo o seu povo
suas bênçãos, sua graça e proteção. Agora a gente não conseguiu falar com ela, mas a última vez que você falou com ela, o que ela disse? Como que estava a situação por lá? Muito difícil. Assim, o sentimento de desesperança, essa é a palavra. Sem saber o que vai acontecer amanhã, né, o que espera pela Ucrânia. Existe, assim, um sentimento de abandono pela parte da comunidade internacional. E com muitas orações, fé e luz, fica a mensagem. Queria que eles continuem tendo força e lutando. Que eles têm que lutar e eles têm que ir com muita paciência e amor pelo país que eles têm. Eles têm esse amor. É muita esperança, muita fé e acreditar que Deus não vai desampará-los. Acho que Deus é Pai, Ele não... É muito sofrido, é muito difícil, mas é muita fé e esperança. Isso é um grito de guerra dos ucranianos. Slava Ukraini, glória à Ucrânia. Herói Slava, glória aos heróis. E é isso que a gente tem que gritar em coro daqui. Slava Ukraini, Herói Slava. Que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos. Antes da oração com o Padre Léo, vai dar uma bênção especial para você. Padre, de tudo que nós conversamos, alguma coisa que não foi dita que o senhor gostaria de falar agora? Bom, nós falamos da campanha da fraternidade e todo mundo já viu e vai ver nos livrinhos a estampa do cartaz, que está Jesus e a mulher adulta, que remete para o texto de João 8, 1 a 11. E ali aqueles homens furiosos, preconceituosos, de uma ética parcial, queriam eliminar a mulher. E Jesus então diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foram embora, porque Jesus fez ver neles que eles também são humanos, têm fraquezas, têm erros, pecados. E Jesus devolve a dignidade à mulher: vai e não peques mais. E Santo Agostinho, fazendo um comentário, diz que sobrou ali diante de Jesus a miséria e a misericórdia. E a miséria somos nós. O que é a miséria? É a nossa realidade. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus como atores, atrizes, representar aquilo que nós não somos. Então, para uma vivência espiritual, nós temos que ser verdadeiros. Jesus é o bom pastor que conhece a pessoa pelo nome. O nome significa a identidade, o sofrimento, os pecados, os erros. Então, quando nós levamos essa miséria a Deus, Deus é misericórdia. Misericórdia vem do latim cor, coração, misere, é pequeno, fraco, caído, sem força. Então, Jesus, o bom pastor misericordioso, nos carrega ao colo, justamente no momento que nós somos a miséria. E eu atendo muitas pessoas, atendi, por exemplo, um pai e um filho que não se davam. Aí nós vimos sobre a guerra. Aí eu falava para esses dois: se vocês, em duas pessoas, não conseguem dialogar, não conseguem se amar, como que nós vamos querer paz para o mundo? Então a paz, ela começa dentro do coração, mas clamando a Deus que venha em nosso socorro, para que nós possamos ter um coração semelhante ao de Jesus. É muito importante essa reflexão que o Padre nos faz. E você em casa agora, receba essa bênção que o Padre Léo vai dar agora para todas as famílias que nos acompanham. Bom, eu não sei como foi seu dia, como está teu estado interior. Pode ser que foi de muito trabalho, pode ser que é de alegria, de frustrações, problema de doença, econômico. Então, que tudo isso seja levado a Deus e que Deus misericordioso, então, visite o seu coração, visite a sua casa, remova todo o mal e dê a paz, a saúde, a alegria, a prosperidade econômica na fé e no conhecimento, para que haja uma transformação e que cada um que está nos assistindo aqui possa, liberto dos males, ser grandes instrumentos do amor de Deus. Em nome da igreja, então, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Léo, muito obrigado pela participação do senhor. Sempre uma participação muito agradável e sempre muito bem-vindo. Obrigado, que Deus abençoe. Rafael, você é um grande comunicador, te conheço
há muito tempo e eu via esse horizonte. Eu acho que o seu trabalho, do pessoal aqui da televisão, que são muito acolhedores, é um meio de trazer muitos frutos para o reino de Deus. Obrigado, Padre. O Padre sempre fala com o coração e nos ajuda a valorizar, amar a vida, amar as pessoas que estão ao nosso redor sem discriminação nenhuma, com toda a força do nosso coração. Obrigado a você que nos ajuda a manter a TV Evangelizar 24 horas no ar. Kleber, muito obrigado pela sua presença e convidando mais uma vez o povo de Deus. Vocês vão estar no domingo, é isso, né? Domingo em Figueira do Oeste, às 2 horas da tarde, tarde de louvor, com um momento sobrenatural. Todos convidados a participar, vai ser um prazer estar com vocês lá. E a gente espera vocês às 2 horas da tarde na Capela São Miguel Arcanjo, em Figueira do Oeste. Vai ser bom demais, minha gente, todo mundo convidado. Hoje a gente termina com o lançamento de um clipe. Recebi da cantora Graciele, me mandou dizendo: Rafael, coloque esse clipe de forma especial para os telespectadores da TV Evangelizar. Logo, logo ela vem aqui também fazer uma visita para a gente e nós vamos acompanhar agora esse clipe especial. Um grande abraço, excelente final de semana. Semana que vem tem programa especial aqui na TV Evangelizar. Padre Christian Shankar vai estar aqui comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, bom final de semana. Até lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor.
Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você.